Fala galera, boa tarde, família da nação, tranquilo? Estamos aí, né, ausência aí em algumas lives, pedimos desculpas, né, acho que a gente, alguns probleminhas, vocês sabem. Primeiro agradecer a todos aí pelas mensagens de carinho que todos têm passado para nós, né, nesse momento um pouquinho complicado, mas que a gente está superando. Em breve a gente está voltando aí firme e forte com as lives todos os dias que a gente faz, né, terças e sextas, a bancada rosa. Sexta-feira já teremos, né? Estamos programando aí, talvez para o sábado, aí, uma bancada rosa aí para vocês, que vocês tanto estão gostando, né? E eu tô chegando hoje para poder falar um pouquinho do que foi essa grande vitória do Flamengo diante do Goiás, né? Uma vitória importante, uma vitória para dar confiança, né? 3-0. Claro que a gente ali viu muitos erros, um time do Goiás, né, bem limitado na parte defensiva, principalmente na transição ofensiva, né? O que preocupa muito a gente, né? Nós torcedores. O Flamengo, quando pega alguns times que tem uma transição ofensiva um pouco melhor, o Flamengo se complica um pouco, né? E o Goiás atuou com dois jogadores bem pesados na frente, né? Que é o Fernandão e o Rafael Moura, e não tinha contra-ataque. Então o Flamengo rapidamente recuperava a bola, né, e conseguia aí ter o tempo todo a bola nos pés. O Flamengo começou, na minha opinião, de uma forma um pouco diferente, tá? Se vocês pararem para pensar, o Arrascaeta, ele atuou como um falso 9, um falso centroavante, na minha opinião, né? Tanto é que o gol que ele fez, né, ele foi chegando de trás, um bonito passe do Diego, e ele finalizando lá na saída do Tadeu, e fazendo o primeiro gol do Flamengo, 1-0. O segundo não, pouco antes desse gol, né, do Arrascaeta, ele tinha tido uma outra oportunidade, onde um cruzamento pela esquerda, ele girou, né, e a bola quicou, ele pegou, girou em cima do zagueiro, a bola quicou, ele pegou um pouco embaixo e a bola subiu. Então ele atuou ali mais à frente. E o que o Rogério fez? Ele colocou o Bruno Henrique mais aberto pela esquerda. Então, após as reclamações do Arrascaeta, né, que publicamente falou que não estava gostando de atuar muito recuado, que com o Domenech ele tinha mais liberdade, atuava mais à frente, o Rogério parece ter mudado isso, né? Não sei se é a melhor opção. Eu gosto do Arrascaeta, sim, próximo do gol. Mas eu achei o Bruno Henrique muito aberto pela esquerda, voltando muito, e aí a gente perde um pouco esse contra-ataque que é tão importante, né? Acho que o Arrascaeta sendo o arco, né? E o Bruno Henrique a flecha, acho que é mais interessante, né? Tivemos algumas vezes contra-ataques onde aconteceu o contrário. O Flamengo, o Diego, ou então outros jogadores de meio campo, até mesmo o Arão, tiveram que lançar pro Arrascaeta, e aí não tem velocidade, o Arrascaeta jogando muito à frente. Então esse é um detalhe que eu achei, né? Mas que deu certo, contra o Goiás deu certo, não podemos negar, e o Flamengo realmente conquistou uma boa vitória com uma atuação boa, né? Podemos dizer que o Flamengo jogou bem, né? O Goiás não teve praticamente chance, né? Umas duas ali com o Rafael Moura, né, cara? E por sinal, quando ele foi substituído, eu dei graças a Deus, né, cara? Que cara chato, né? Cara contra o Flamengo sempre complica, atrapalha, faz os golzinhos dele, ele perdeu 2, né? Que ele não costuma perder. Então, atuação até, podemos dizer, segura do Gustavo Henrique, né, na zaga. Temos algo para falar sobre isso, né? Algo que me preocupa bastante. Mas antes eu queria tocar na atuação do primeiro. Rodrigo Caio, sensacional. Um senso de marcação impressionante. Uma saída de bola rápida, né? O Rodrigo Caio, cara, é incrível como ele muda a defesa do Flamengo, né? Ele é um jogador que tem um senso de marcação, um poder, uma explosão rápida, uma recuperação muito rápida. Pode ver, galera, que até mesmo aqueles espaços que aconteceram na lateral direita do Flamengo, nas costas do Isla, com o Rodrigo Caio diminuiu. Porque o Rodrigo Caio, ele tem uma velocidade muito maior, né? E um posicionamento muito melhor do que os demais zagueiros, né? Então ele cobre muito bem aquele lado direito ali. O problema tem sido na esquerda, né? O Felipe Luiz ainda não tá bem. E aí você vê, rapaz, que coisa, o que a gente tanto fala. O René jogou 3 minutos e foi o suficiente para ele fazer umas 3 bobagens, né? Ele errou umas 3 vezes, entregou a bola para o adversário, se enrolou todo lá pela esquerda, errou passe, enfim,
quase tomamos um gol por conta dele. Não dá, né, cara? A gente tanto fala aqui, temos um Ramon pedindo passagem, aí fica o René ali atrapalhando, né? É uma pena. Eu queria destacar a atuação do Diego. Para mim, o craque do jogo, disparado, tá? O Arrascaeta muito bem também, mas o Diego, cara, que atuação. O Diego deu muita dinâmica ao meio-campo do Flamengo. Se vocês pararem a pensar, nos últimos jogos, o Flamengo, o meio-campo muito passivo, né? São jogadores que têm técnicas, todos eles têm, mas são jogadores que aceitam muito fácil a perda da bola, não dão muito combate, sabe? Não são jogadores que vibram, né? E às vezes é necessário um jogador que vibre um pouco mais. O Arão, a gente sabe como é. O Gerson, aquela coisa que ele se transformou. Parece que alguém tem que provocá-lo para ele poder entrar e jogar, né? Jogar com vontade, com determinação. O Everton Ribeiro, o marasmo que a gente, né? Na verdade, a característica dele, né? Ele sempre foi assim, mas ele sempre tem uma técnica absurda e essa técnica não tá aparecendo. Mas é um jogador também muito passivo. E o Arrascaeta, né? É um jogador também que é craque de bola, o melhor jogador do Flamengo, talvez, um dos melhores, mas ele é meio vagalume, ele aparece, some, enfim, não é um jogador de muita combatividade, né? E você pega o Diego, entrou, cara, ele conduziu o meio campo, conduziu por diversas vezes, ele girava a bola no meio campo, ele foi rápido na transição, defesa-ataque, né? Ele o tempo inteiro gritando com os jogadores, chamando os jogadores para poder entrarem na partida, o tempo inteiro chegando na arbitragem, que a gente tanto condena aqui. O Flamengo é muito calado, os jogadores não reclamam, não falam nada, não falam um com o outro, não chegam na arbitragem, isso faz diferença. Ele toda hora chegava na arbitragem para poder reclamar, falar alguma coisa, isso conta. Realmente uma liderança em campo, né? Você vê a preleção que ele fez no vestiário antes da partida também, né? Contagiou o grupo inteiro. Então, assim, além de uma baita atuação, o cara com 90 minutos, o jogador mais velho do Flamengo em campo, era o que mais corria, né? E eu já vou adiantar aqui para vocês, ele não vai fazer, mas para mim Diego é titular nesse momento, né? Titular. Eu colocaria o Arão, Diego de segundo volante, tá? Gerson na vaga do Everton Ribeiro, que precisa ser banco, tá? Não digo que o Everton Ribeiro tenha que ser banco sempre. Ele precisa de umas 2 partidinhas ali no banco para ele sentir. E o Arrascaeta é o meu outro jogador de meio campo, tá? Eu entendo o seguinte, futebol para mim é momento, né? E no momento você não pode barrar um cara que jogou a partida que jogou. Você tem que aproveitar e dar confiança pro cara. Fala, ó, como mérito, futebol é meritocracia, a gente sempre fala isso, né? Como mérito você vai jogar essa partida e, enfim, faz o que você fez, que a gente vai ganhar muito, né? Não dá pro Everton Ribeiro continuar do jeito que jogou e que está, né? Na minha opinião. Desculpa, galera, uma aguinha rapidinho. Então, essa é a minha opinião polêmica. Eu sei que muitos não gostam do Diego, mas a gente tem que abandonar essa questão de nomes. A gente tem que pensar em momento. Futebol é momento, né? E eu acho que o Diego pediu passagem. Acho que, e com a queda de rendimento do Everton Ribeiro, eu acho que ele poderia ser titular. Galera, não no lugar do Everton Ribeiro, na posição do Everton Ribeiro, e sim na posição do Gerson, e o Gerson sendo adiantado para jogar na posição do Everton Ribeiro. Não gosto do Gerson aberto pela direita, mas o Everton Ribeiro não tem atuado tanto aberto pela direita assim, ele está mais fazendo meia. Nós vimos, você pega o mapa de calor do Everton Ribeiro, e eu tenho aqui, eu ia até postar na live, nessa partida, claro, mais pelo lado direito, mas pela meia direita, ele não estava muito aberto. E para quem não sabe, o Gerson, ele começou no Fluminense ali, jogando pela meia direita, é a posição dele, né? A posição de origem, né? Então, acho que valia um teste, né? Para ele poder mudar um pouco de posição. Não tá bem o Gerson também, o Everton Ribeiro muito mal, e acho que valeria muito essa questão, e o Flamengo ganha um pouco mais em compatibilidade no meio campo, que vamos precisar. Agora vamos entrar agora no Flamengo e Palmeiras, né? É outro jogo, é outra parada, é outro patamar, galera. O time do Palmeiras é um time que talvez hoje no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, seja o time de melhor transição defesa-ataque. Todos os seus jogadores, tanto zagueiros quanto meias, tá, têm um bom passe. E vocês percebam os gols do Palmeiras, todos eles são gols desse tipo de transição, né?
Um passe bem feito, tanto dos zagueiros quanto dos meias, para os atacantes, furando a defesa adversária. E o grande problema do Flamengo é exatamente essas bolas que entram no meio da defesa. Gravem isso. O Flamengo toma muitos gols com os atacantes penetrando por trás da nossa defesa, né? E ali entra-se na cara do goleiro, e o Palmeiras faz isso o tempo inteiro. Tem bons jogadores para dar esse passe e atacantes que estão encaixando muito bem essa entrada por trás da zaga. Então isso é uma coisa que preocupa muito. Eu estou muito preocupado com esse jogo por conta disso, porque o Flamengo não está marcando pressão. Você pega, o Flamengo teve uma marcação mais adiantada nesse jogo contra o Goiás, mas o Flamengo em momento nenhum pressionou. O Flamengo parece um time cansado, né? Um time que não tem força para poder iniciar essa marcação-pressão. E se você der espaço para o time do Palmeiras, se você atuar da forma que jogou contra o Goiás, dando espaço para os caras pensarem, meter essa bola com a transição ofensiva que eles fazem, não vai dar. Não vai dar certo. Então eu espero realmente que o Flamengo, que os jogadores... eu até falei, rapaz, na live lá que eu participei do Deco, o time do Santos, quando entrou em campo contra o Boca Júnior, o Pelé deu uma palestra ao vivo no vestiário para os caras. Foi uma live, né, onde o Pelé falou para os jogadores. Os jogadores entraram, cara, transpirando motivação. Você imagina o que é um Pelé falando para um monte de garoto. O time do Santos é um time de garotos, né? E para quem, cara, eu acredito muito nesse aspecto motivacional, demais. Tem gente que fala, ganha 1 milhão, tem mais é que correr. Cara, não é assim. Quem ganha 1 milhão, vai ganhar 1 milhão ganhando ou perdendo, não tá nem aí, entendeu? Não tem essa. Então, o aspecto motivacional, essas questões motivacionais contam no futebol. Na nossa vida, todos nós precisamos disso, né? Quem não gosta de um elogio, enfim, no teu trabalho... E eu acho que conta muito. O Flamengo precisava utilizar esse jogo contra o Palmeiras. É o jogo chave, é a rodada chave. Esse é o jogo. Vamos secar hoje, que dê tudo empate nos jogos de hoje, de quarta-feira, né? E que amanhã o Flamengo consiga essa vitória. Agora, botava o Zico ali para falar, fazer uma live, né? Uma transmissão ao vivo ali para os jogadores, falando da importância do que é vestir essa camisa do Flamengo, do que vai ser o Flamengo conseguir esse bicampeonato brasileiro. A importância que são 8 jogos, cara. É uma Copa do Mundo. Copa do Mundo são 7 jogos que você entra para ganhar os 7 e ser campeão mundial. E agora, nesse brasileiro, o Flamengo precisa pensar dessa forma e entrar para ganhar. E eu acredito. Embora não dê para confiar tanto, né? Eu acredito. Posso dizer a vocês que acredito, tá? Não confio muito no Rogério, vou ser sincero a vocês. Não queria falar sobre isso, mas eu tenho informações de que os jogadores do Flamengo foram até ele e pediram para ele modificar o que ele tinha feito. Porque é inacreditável. Ele no treino de sexta e de sábado, ele treinou com Arão na zaga, tá? Treinou com João Gomes no meio campo e, como a gente falou aqui, inclusive, né? E o time seria esse. E os jogadores se reuniram, inclusive o Ilharão, todos foram até o quarto dele na concentração no Ninho do Urubu e pediram a ele. Falaram que o Goiás joga com um time de jogadores altos, né? Que seria interessante o Arão permanecer no meio campo e colocar o Gustavo Henrique na zaga para esse jogo. Ele foi convencido e no primeiro momento ele nem falou nada. Ele não deu o time para os jogadores. Ele disse que iria pensar e tal, entendeu a posição dos jogadores e deu o time só na preleção. Tanto é que ninguém conseguiu saber, né? Então, assim, me parece perdido no comando, parece um Flamengo sem comando, mas que pelo menos temos jogadores conscientes que a gente pode pensar, tá na mão dos jogadores, os jogadores estão mandando lá, mas pelo menos fizeram certo, cara. Queria fazer uma tremenda bobagem, né? Mais uma. Então, enfim, já passou, vamos esquecer isso e focar nesse jogo contra o Palmeiras. Eu me recordo e vou dizer aqui pra vocês que no ano passado, o Flamengo pegou a liderança contra o Ceará, né? Flamengo e Ceará, o Flamengo apanhou essa liderança e o jogo seguinte era Flamengo e Palmeiras. Esse jogo eu não consegui ingresso, né? E não consegui comprar, fiquei triste. Falei, cara, não é possível, um jogo decisivo e tal. Eu já sabia que esse era o jogo chave. Se o Flamengo ganhasse esse jogo contra o Palmeiras, ali sim o Flamengo ia arrancar rumo a esse título brasileiro, né? Foi o penúltimo jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E um amigo, né, que trabalha na federação, é vice-presidente da federação, me conseguiu o ingresso, me ligou no dia, falou, Fábio, eu tenho aqui o ingresso, quer ir? Vambora. Falei, porra, maravilha, fui sozinho pro jogo. Me lembro, leste superior, lá em cima, falei, caraca, eu sou supersticioso.
não gosto de assistir jogo em locais onde eu não tô habituado a assistir, mas vambora. E ali, cara, foi um show do Flamengo. Um show. Eu me lembro que eu me emocionei naquele segundo gol do Flamengo ali, do Arrascaeta, aquela jogada do Bruno Henrique pela direita, um Flamengo engolindo o Palmeiras, né? A gente sabia que seria um jogo difícil, né? Bruno Henrique cruzando, Arrascaeta chegando de peixinho, Flamengo, porra, metendo ali 2-0 naquele momento, e você sabia que ali era um Flamengo que ia arrancar rumo ao título. Ali eu senti. Ali eu falei, cara, esse ano o título brasileiro é nosso, né? Então, esse foi o jogo-chave. Foi esse jogo, em casa contra o Palmeiras, que virou a chave, o Flamengo arrancou, né, ali rumo a um título brasileiro, Libertadores, e aquele segundo semestre mágico que foi de 2019. E eu acredito piamente, cara, piamente, de que pode ser amanhã, que a gente consiga amanhã essa grande vitória contra o Palmeiras. A gente tem que melhorar muito. O Flamengo precisa jogar a melhor partida dele no Campeonato Brasileiro para poder ganhar esse jogo amanhã. Não vai ser nada fácil, mas acredito que possamos conseguir essa vitória e que seja o jogo da arrancada, que o Flamengo, ganhando esse jogo contra o Palmeiras, vai dar uma baita moral, né? Uma sequência muito difícil, de 3 jogos difíceis. O Atlético Paranaense lá também não vai ser nada fácil, um time que tem crescido de produção, depois Grêmio lá, mas ganhando do Palmeiras, que hoje é um adversário dificílimo, que é um adversário que, principalmente, o que me preocupa, como eu disse, é o time que melhor tem essa transição ofensiva, defesa, ataque, e é exatamente o problema que o Flamengo tem. O Flamengo, essas bolas entram muito nas laterais do Flamengo e principalmente no meio da zaga. E isso não pode acontecer amanhã. Não pode. E isso começa com uma marcação forte lá na frente. Que a marcação comece lá na frente, que o Flamengo volte a marcar pressão, né? Não é possível, galera, que o Flamengo corra menos que o Palmeiras nesse jogo. O Palmeiras está jogando de 3 em 3 dias, cara. Há um bom tempo já. O Flamengo joga uma vez por semana. O Flamengo tem que engolir o Palmeiras na disposição amanhã. Não pode ser diferente, não pode. Esses caras não podem pensar de forma diferente. Amanhã é para chegar e o jogo da nossa vida, eu acredito. A gente vai conseguir essa vitória e vai arrancar rumo a esse título brasileiro. Valeu, galera. Ó, sexta-feira tem live. Espero que seja a live da vitória, que a gente possa comemorar muito essa vitória diante do Palmeiras. E o tropeço dos adversários, e que a gente chegue mais próximo a essa liderança que vai ser nossa. Confio no octacampeonato, né? E é isso aí. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Peço a vocês, galera, compartilhem aqui o vídeo, né? Compartilhe o nosso vídeo. Se inscreva no canal. Passe para aquele seu amigo, né? Aquele seu amigo aí que, pô, se inscreve aqui no Família da Nação, vem com a gente, né? E estejam com a gente sempre. Valeu? Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, hein? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Vamos lá!